Júnior, especialista em atuação e em julgamento. Ele é o nosso entrevistado aqui da Rádio Wolf. Doutor Valdinei Alves da Silva, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Wolf. Muito obrigado, Edmilson. Bom dia a todos. Doutor, antes da gente entrar na nossa pauta, aqui no nosso assunto, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o que acontece com o exame da OAB que é tão difícil? Por que os bacharéis têm tanta dificuldade em passar nesse exame? Se eu não me engano, é uma porcentagem abaixo de 4% das pessoas que fazem esse exame. O senhor, como experiente, qual é a visão que o senhor tem em relação a isso? Bom, Edmilson, o que eu posso te responder é o seguinte: eu havia combinado com o Vargas que vocês dois, você e o Joaquim, bom dia, Joaquim, Bom dia, doutor. não iriam fazer perguntas difíceis para mim, e esta é uma pergunta difícil de ser respondida. É difícil? Veja você, pelo que eu percebo e também sou professor universitário, e tenho aí uma página na internet sobre o Tribunal do Júri, professor de faculdade, Direito Penal, Processo Penal, e palestrante do Departamento de Cultura da UAB de São Paulo, já há alguns anos, com quase 200 palestras sobre o Tribunal do Júri, pelo Departamento de Cultura da UAB de São Paulo. Posso te dizer o seguinte, te respondendo à pergunta, é que os alunos, os estudantes de Direito vão ficar bravos comigo. Mas esta é uma grande realidade. Não estudam. Uma ocasião, me certifiquei disto e apertei o suficiente para que eles fossem bons profissionais em uma universidade, e me tiraram. Como professor, me deram uma carta como se eu fosse um péssimo professor. Escreveram para a direção da faculdade e a faculdade não teve a ética de guardar essa carta e me entregou esta carta. Só que eu tinha na minha pasta o envelope que eu havia acabado de receber do presidente da Ordem de São Paulo, me agradecendo uma palestra que eu havia acabado de realizar, menos de 10 dias, e agradecendo aquela fantástica palestra que ele recebeu dos colegas sobre a minha palestra, a resposta da palestra. E eu pedi que o diretor abrisse a minha pasta e abrisse o envelope e lesse aquilo que estava dentro do envelope, porque eu tinha confiança no que estava dentro do envelope. E com absoluta certeza foi um elogio sobre a palestra e não com relação ao péssimo professor. Ou seja, na ocasião eu cheguei à conclusão seguinte, que os alunos não se permitia deixar a sua consciência, a sua inteligência aprender. Então, a vulnerabilidade de estudo, de dedicação, então não pode se culpar a OAB, porque levo esta profissão muito a séria, entendo que ser advogado não é ser advogado para si advogado, e sim requerer os direitos do cliente ou da pessoa que está sendo processada, está sendo pressionada pela justiça. De uma certa forma, não estou aí generalizando, as pessoas, geralmente, se você pegar uns 70% das pessoas que estão presas, não deveriam estar presas. Por quê? Ou elas não são autoras do fato, estão ali condenadas porque o autor do fato, culpado, se safou, e quem está lá preso é uma pessoa que foi apontada como autora dos fatos e condenada. Então é muito grave. É muito grave. Agora, eu como um advogado, não ter esta percepção e nem ter condições de ter passado no exame da ordem, como que eu vou poder prestar um serviço social à sociedade em que requer uma situação muito melindrosa, ou seja, dinâmica e com uma capacidade, competência
de prestação contra a prestação de serviço. Então, eu acredito que eu tenha aí te respondido por que não passam no exame da OAB. Ok? Mas é verdade, só para concluir, talvez o senhor, quando foi jovem, foi estudante, também tem aqueles professores que os alunos que não gostam de estudar chamam de Caxias. Porque ele pega no pé, porque ele faz o cara dar lição para casa, tem que estudar. E o estudante não gosta, eles acham que ele é Caxias e reclamam do professor. Então pode ser isso, quando a pessoa quer ensinar direito e pega no pé, a maioria dos maus alunos reclamam que ele é muito ruim, que ele... Não querem aprender, né? Entendeu? É isso que acontece, porque eu já fui aluno também, tinha um professor meu da geografia, professor Marinho, que o cara era um Caxias, só que era o que melhor ensinava para quem aprendia. Eu tenho uma experiência nesse sentido. Eu venho da roça de servente de boia fria e servente de pedreiro. Eu não me canso de dizer isso nos tribunais do júri quando eu começo, quando me é facultada a palavra para a sustentação oral, eu dirijo a plateia e digo isto, e isto é uma verdade. Com relação aos professores, como você disse, que são professores Caxias e que pegam no pé e tal, eu tive um problema seríssimo nesse sentido, de que eu só tirava 1, 2 nas 2 primeiras notas de português. E na faculdade você pagava para o professor te orientar como fazer e qual caminho você... este professor de português disse, depois de 40 minutos sentado esperando, ele disse assim para mim: você nunca vai ser advogado. E se for advogado, vai ganhar mais dinheiro que eu, que tenho 40 anos e só tenho uma casa e uma caravana velha. Foi esta a orientação que ele me deu. Eu saí dali muito mais bravo porque eu não consegui o caminho que eu necessitava. Aliás, eu consegui sim. Eu passei a não precisar de ninguém. Eu consegui outro caminho. Sim, o caminho de que eu necessitava superar as minhas deficiências. Isso às vezes, exatamente, às vezes a gente imagina uma coisa e no fim, que seria ruim, no fim, é aquela que nos leva para o melhor caminho. Vocês estão me arrancando coisas do baú, hein? Por favor. Né? Então vamos lá, vamos para a pauta. Estamos aqui ao vivo com o advogado criminalista Valdineiro Alves da Silva, que é um dos mais experientes advogados, principalmente no Tribunal do Júri. Doutor Valdineiro, é difícil um advogado no júri, num júri assim popular, é difícil atuar? Olha, é difícil. Difícil é. Difícil e muito. Porque é difícil já advogar. Ser advogada não é fácil. Porque todo o aparato estatal, ele está contra o acusado e só tem o advogado como uma das pessoas da sociedade que o vê com condição de fazer com que o seu direito seja respeitado, o seu direito seja equilibrado com a força do Estado. É aquilo que eu disse. Há muitos são condenados, processados e condenados, e não são autores, e se são autores, dentro das condições de autores do crime, ele está sob a batuta ou o amparo das excludentes de ilicitudes, ou seja, legítima defesa, proteção de ação, reação, enfim, não deveriam ser condenados da forma que estão sendo condenados. E aí vai aquela situação. Porque o colega meu não passa na OAB, também não tem competência aqui no Tribunal do Júri para fazer o júri, e daí os homicídios, as pessoas que são levadas a júri, são pessoas que não deveriam ser condenadas ao quanto são condenadas. E que é pior, com relação a esta nova lei anticrime, piorou muito mais a situação do crime de morte. Passou-se o crime de morte, ou seja, passou-se o crime, o teto do máximo do crime de 30 para 40 anos,
E o crime de morte é um crime que, segundo esta lei, terá que cumprir integralmente. Ou seja, mais de 70%, pelo menos no regime fechado. Então, seriam Que é quase 30 anos. Né? Tá, 30 anos, então a vítima provoca o acusado, e daí naquela luta, ele acaba morrendo, a vítima provoca o acusado, tenta matar o acusado, mas é ele que morre. Tá, e o acusado não morreu por agressão da vítima, aí ele morre lentamente pelo ato judicial de ficar preso 40 anos, acabar sua vida em 40 anos, não acho justo. Sinceridade, eu não acho justo. Doutor, o princípio básico é de que todos têm direito à defesa. Como é que é para um advogado atuar e defender alguém que ele possa imaginar culpado? Olha, o advogado, na verdade, ele não imagina que Ele não faz esse exercício. Ele pode até fazer este exercício e ter este conhecimento, mas entre a culpabilidade do acusado, do autor do crime, tem ali uns excessos praticados pelo Estado, o direito de agir. Então, você não vai fazer uma generalidade com relação às circunstâncias. E você vai analisar a diferença entre o grau de culpabilidade com o excesso colocado pelo Estado. Então, qual é a postura, a defesa do advogado? Mesmo ele sabendo que aquele indivíduo seria culpado, mas culpado numa determinada proporção. Sim. E aí o defensor vai fazer com que os seus direitos sejam equilibrados com relação ao fato e à tipicidade colocada pelo Estado para levá-lo a ser processado e possivelmente condenado, julgado pelo Tribunal do Júri. Já houve casos onde o réu foi condenado, mas uma pena pequena que ninguém acreditava. E o advogado, no caso, recebeu os méritos por ter conseguido uma pena pequena pelo que ele poderia ser condenado. É mais ou menos o que o senhor está querendo dizer, né? Exatamente. Ele pode, dentro daquelas condições que são mostradas aos jurados, e aí eu chamo a atenção de uma coisa, às vezes os colegas não os percebem, o defensor, ele faz a defesa ampla. O que é defesa ampla? A defesa ampla, ela é sobre os fatos, sobre as provas processuais. E a Constituição não diz ser só defesa ampla, e plena também. A plena, ela passa da amplitude de defesa. Ela passa de uma condição amoral a moral. Tá certo? Então, a defesa é aquilo que eu disse agora há pouco. O Estado não se limita a fazer uma acusação de forma igualitária, como foi a motivação e a execução do fato. Ele excede. Então, seria neste excesso é que a defesa consegue a demonstrar. E para o juiz togado, o juiz de direito, ou desembargadores, ou ministros, eles não querem nem saber. Eles julgam o que está no processo. E não o que os jurados julgam. O que os jurados julgam. Às vezes os jurados são criticados porque decidiram com uma pena mais alta, uma pena mais baixa, ou o advogado foi competente, ou o promotor foi competente. Isso é possível. Mas o jurado julga de uma forma equilibrada, de uma forma buscando não só a parte técnica, jurídica, legal, como também aquela parte, aqueles perfis social e moral, se o acusado teria ou não teria condições, ou teria ele a necessidade de ter reagido àquele fato ocorrido de tal forma. Então, esta a decisão, ela foge, ou seja, ela ultrapassa os limites da própria legalidade. Seria a parte técnica com a parte humana. Sim, né? Sim, não resta dúvida. Aí vai para o Tribunal de Justiça, lá não, lá eles olham a parte técnica. Só parte técnica. E
Por exemplo, o senhor é experiente, muito no Tribunal do Júri, inclusive daqui a pouco ele tem até, Admilson, nas redes sociais aí, orientações e coisas falando do tribunal. Mas quantos júris, o senhor não se lembra? Também não é tão velho assim, né? Não, mas... Não, estou mais 100 anos só. É mais jovem que você quer saber. Quantos júris o senhor já atuou? Tem isso marcado, guardado? Não, eu não tenho assim rigorosamente marcado. Total, Não, exato. não tenho, mas eu tenho assim uma estatística de já ter ultrapassado os 700 júris, aproximando-se dos 800 e com júri em 9 estados da nação. Fora de São Paulo Fora também? de São Paulo. Desses 800 quase que o senhor participou, quantos gols o senhor fez? Eu tenho uma estatística, esta já é mais apurada, no sentido seguinte: são 20% de condenações não satisfatórias. 20%. Sim. Para o número de 800 é um número razoável. 40% de condenações, como ele disse, ela desclassificada, cai, vem e condena uma condenação baixa. Então seria 40% de condenações, aspas, satisfatória, em que o acusado é condenado de 12 a 30, antigamente agora de 12 a 40, vem para 4 em liberdade. E mais 40% de absolvições. Então eu tenho praticamente aí 80% contra de gol, 20. como disse ele. Sim, de gol. Ou de semigol, né? Ou passo a bola para o outro fazer o gol, ou seja, mas na verdade sou eu mesmo que faria, né? Para encerrar essa questão, Joaquim, qual foi o golaço que o senhor fez? Aquele de bicicleta? Teve algum que foi realmente... Que o senhor não esquece. Ninguém aquele, acreditava, mas o senhor conseguiu. Foi lá e gol de bicicleta. Tem muitos. São muitos. Quase todos. Então né, o senhor é um doutor? craque. Não seria o cara. Tem muitos. Né? Tá? Posso te dizer que são muitos, inclusive aqui nesta comarca de Sumaré, que eu tenho um grande prazer em estar e dizer que aqui foi uma grande base para a minha advocacia, para a minha profissão. Teve muitos, vamos dizer assim, até uma situação, época de ouro, em que eu fazia muitos tribunais de júris, tanto que eu tenho muitos tribunais de júris, em razão dessa situação aqui. Tem uma situação que eu posso até te dizer, não vou te citar o fato, mas vou te citar o que acontece nos bastidores da circunstância. Eu fiz um tribunal de um júri aqui, eu era novinho, há 29 anos atrás, isso contando o ano passado, há 29 anos atrás. Para 30, né? Aí eu tive encontro com este promotor lá em São Paulo. Ele disse que lá em São Paulo, há 29 anos, ele não esqueceu o que ele fez aqui comigo ou o que nós fizemos juntos. Puxa vida. Era um fato em que, me perdoe os nossos telespectadores e nossos ouvintes, mas era um caso bárbaro. Eram 2 mulheres que mataram um rapaz e, enfim, não vou contar certas coisas porque realmente é muito triste, muito... só que ele pegou, eu procurava um cabo de vassoura que teria sido introduzido no ânus da vítima, e aí ele me pega com um lencinho, um toquinho de vassoura e disse: se o senhor quer cheirar, tá aqui, ó. Eu falei: não preciso cheirar mais, o senhor já localizou, o senhor pode cheirar. Só que tem um detalhe, o senhor já cheirou e não tomou os cuidados, e ao cheirar, para descobrir se era este mesmo o cabo de vassoura introduzido, Vossa Excelência encostou muito na ponta do nariz, e ele passou a mão. Aí o plenário estava lotado, todo mundo deu risada. E isto ocorreu há 29 anos depois. Ele disse para os jurados lá em São Paulo que ele teria me tacado um cabo de vassoura. Eu falei: não, conta a verdade, não foi isso que aconteceu, eu ter tacado um cabo de vassoura no Vossa Excelência. Não, o senhor pegou um cabo de vassoura. Imagina. Então, com todo respeito, os promotores gravam ou guardam raiva do defensor, deste tipo de defensor, porque eles não se conformam com você fazer uma defesa Com a vitória do bem feito. advogado. Né? Sim.
Eu ia até fazer uma pergunta sobre isso. A gente vê o advogado e o promotor ali no tribunal do júri se degladiando. Depois que termina com a vitória de um ou do outro, eles fazem como no boxe, no UFC, se cumprimentam e ficam amigos de novo, mas pelo que o senhor falou, tem alguns que Guarda rancor. guardam rancor. Olha, 99% guarda rancor. É mesmo? Eu só tenho 1% que se torna amigo, e reconhece a situação, e te abraça e te parabeniza. Ali porque eles fazem isso ali na hora, mas depois que termina, continua. Eu tenho uma grande preocupação quando o promotor e o juiz no tribunal do júri te elogia o teu trabalho. É porque você foi péssimo. Se você foi bom, você contrariou o desejo deles, o objetivo deles, que é condenar. Tá certo? Então, se você foi elogiado, é porque você foi péssimo. Eu estava ouvindo a história aí, eu não sei onde eu ouvi isso, de que tinha ali uma disputa entre um brasileiro e um japonês por causa de uma briga, uma coisa, e o juiz ia julgar. Então, um era o mineiro, viu, Edmilson? Aí mexeu com a gente. Falou, Nem mineiro, falou, nem italiano. Vou dar um porco aí pro juiz quebrar o nosso lugar e tal. Aí o advogado falou assim, isso, dá um porque ele condena eu e você, rapaz. Aí o que ele fez? Foi pro júri e foi absolvido. Aí falou, pô, português. Essa é a música, o mineiro e o italiano. Então é música. Aí o mineiro falou, pô, eu fui em outra cidade e despachei o porco pro juiz e pus o nome do italiano. Entendeu? Então ele corrompeu o juiz em nome do italiano. E o juiz recebeu aquele porco e falou, esse italiano está pensando que eu sou corrupto, e deu ganho de causa pro mineiro. Então é mais ou menos isso, né? Olha, eu conheço esse ditado já de algum tempo. Posso te garantir que comigo nunca teve moleza, nunca juiz chegou neste sentido. Eu tenho algumas histórias, realmente, algumas situações verídicas de procedimentos de magistrados para comigo de respeito e de desrespeito também. Então, esta situação aí de desse mineiro, ele foi esperto, mas não funciona. Isso é só uma música, É só uma música. Você tocou no seu programa. Isso é só uma música. Bom, o doutor Valdinei Alves da Silva, o advogado criminalista que está aqui ao vivo com a gente. Nós vamos, encerrando a entrevista, eu vou pedir duas coisas para o senhor. Você tem alguma colocação aí? Não. O senhor usa muito as redes sociais para falar das experiências desses casos todos, de mais de praticamente 800 júris. Como que a gente acessa aos seus sites, às suas redes sociais? É júri Dr. Valdinei Alves da Silva, ou Dr. Valdinei Alves da Silva, ou Valdinei Alves da Silva. Tem no Face uma página, tem no YouTube, tem no Instagram. O meu nome é com W, iniciando com W. Valdinei Alves da Silva. Valdinei com W. Valdinei com W. Alves da Silva é normal. Isso, é normal. Então, tem e-books já lançados que estão numa plataforma do Hotmart, num site. O site é cursosTribunaldojúri.com.br. Então, nessa Repita, por favor, doutor. Cursos do Tribunal do Júri.com.br. Tem um outro site que é um site pessoal, mas esse está sendo apenas pessoal, está sendo canalizada os cursos e os livros, toda esta matéria de estudo para este site que eu disse, cursos do Tribunal do Júri.com.br. E o outro seria jurivaldiner.com.br. Doutor Valdinei, se por acaso algum advogado recente, novo, de repente ele pega um caso para um tribunal,
Tem idade para isso ou não? Qualquer um pode ser. Passou, você tem a carteirinha de bombeiro, qualquer um pode fazer o júri. Olha, eu peço que cada um destes seja novo, não o novo, Diploma novo, né? não quer dizer de idade nova, Ah, não, eu digo o diploma novo. tá certo? Exato. Mas pode ter, inclusive, do diploma velho, que ele é ex-delegado, ex-promotor, ex-juiz. Ele pode ser, mesmo advogado, nunca ter feito júri. O grande problema, você tocou num ponto que os juízes, promotores e delegados e qualquer pessoa que vem do Estado para ser e advogar, ele vem com um vício do cachimbo, de usar 30 anos ou mais o cachimbo e entortou a boca. Tá? Só que ele vem para defender, ele vem para fazer a defesa como advogado. E vem com estes vícios de acusação. Eles poderão até ficar com raiva, mais um pouquinho de raiva da minha pessoa. Mas é isso que acontece. E são as pessoas que são procuradas pela população, procuradas por ter sido juiz. Sim. Tá, mas é só que eles, o público não sabe que a experiência dele é de lá para cá. Só que os contrata para rebater aquilo. E é onde que, em muitos casos, são condenados. Por quê? Porque eles não têm essa habilidade de defesa. Correto. Mas na realidade eu queria dizer o seguinte, com a sua experiência, se algum desses novos, independente da idade, vão se colocar no tribunal de júri, o senhor daria orientação, vocês atenderiam eles assim, tipo quando a gente está mal em matemática, contrata aquele professor particular. O senhor faz isso ou não? Eu espero que este colega novo, que o ano passado, ele foi o primeiro júri dele, ele me atormentou. Eu digo atormentar porque atormentou mesmo. Ele fez o que tinha que fazer. Ele não me deu folga sequer numa viagem que eu fui. Eu fui de Campinas daqui até a beira do rio, falando com ele na estrada, porque tem lá o Wi-Fi pela estrada. E ele foi me cobrando, me perguntando aquilo, sabe? E eu estava de passageiro. E ele me cobrou como é que ele fazia o tribunal de júri. Era o primeiro júri dele. Então, é isso que eu... Então, a gente orienta sim. E ele está certo em fazer isso. Eu não fiz. Quando eu comecei meu tribunal do júri, eu não tive essa oportunidade, porque ninguém me deu essa oportunidade. Correto. Mas, olha, poucos dão. Poucos fazem e têm este interesse de fazer com que o seu concorrente se habilite. É por isso que eu vi com esses sites, né, essas redes sociais, eu falei, ele deve ser aberto para... Sim, sim. Eu sou extremamente aberto, só peço que não abusa. Onde que... Mas ele falou para mim depois do júri dele que ele foi maravilhoso, o júri dele, foi muito bem. Valeu a pena. Então valeu a pena o esforço dele. E na verdade, doutor, você não perdeu nada com isso? Assim, Não, com certeza não. Não Com certeza não. Perdeu lá um tempinho, mas... Sim, sim. Para localizar, para conversar, para consultar, como é que a gente faz para conseguir falar com o doutor Valdiner Alves da Silva? O meu WhatsApp é 19 99771 6080. O telefone... Repita de novo, porque às vezes a pessoa quer anotar e acaba... 19 Isso. 99771 6080. Ok. Este é o meu telefone, é o WhatsApp. E tenho do escritório, que é o 19 3237 9900. Olha que bom. 3237-9900, já decorei. Exatamente. E tenho, vamos dizer assim, toda essa rede social e o e-mail, que seria valdiner.adv@bol.com.br. É @bol. Bol. B-O-L, né? Isso, B-O-L. Então é Valdiner.adv@bol.com.br. Ok.
São 9 horas e 34 minutos. Nós falamos com o advogado criminalista Valdiner Alves da Silva. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio UOF. Aprendemos bastante. No primeiro momento, fiquei com medo dele, Joaquim. Eu também. Aliás, todo mundo viu. Até eu tenho medo de mim, às vezes. Foi um prazer. Não, mas realmente, doutor, foi um prazer, viu? Realmente a gente chamou a atenção pela maneira séria que ele se apresenta. Então, isso mostra que não é brincadeira, que ele quando vai em um tribunal, quando ele vai agir, ele vai com firmeza, não é? Seriedade. Com seriedade. E outra, você tem que se preparar para fazer um tribunal do júri, mesmo porque ali é uma exposição do promotor e do defensor. Aqui em Sumaré, eu tive uma ocasião que o presidente da ordem chegou para mim e disse: olha, por favor, restabeleça o nome da ordem, porque o nosso colega que fez o júri, isso já faz muitos anos, há muitos anos, olha, ficou horroroso para a classe dos advogados, porque todo mundo está comentando. O réu não precisava ser e não podia ser condenado, principalmente como foi, em razão da ineficiência técnica do defensor. Mas pensa que isto não acontece com o outro lado? Também acontece. Também, né? Aí não foi o advogado, presidente da ordem aqui, que nos falou. Foi o juiz, diretor do fórum. Eu gostaria de conversar com o senhor 2, 3 dias depois do júri. O senhor, acho que se excedeu no seu júri aí. Não precisava o senhor fazer isso que o senhor fez com o promotor. Ficou ruim para o Ministério Público, para o promotor, o que o senhor fez. Ele era um promotor inexperiente. Eu dei risada. Peraí, doutor, eu não sei o que o senhor está, aonde o senhor quer chegar. O senhor quer falar que eu seja, para que eu me torne incompetente, é isto? Não faça o meu trabalho? Para agradar o promotor? Para agradar o judiciário? Não. Eu tenho um compromisso com a sociedade, e comigo e com o cliente. Tá certo? Então, eu acho que eu tenho um compromisso com a justiça.